O ciúme do Senhor dos exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem atirará uma flecha sequer ali, nem virá diante dela com escudo, muito menos fará um aterro contra ela. Pelo caminho que veio, pelo mesmo caminho ele voltará, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para salvá-la, por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. E aconteceu que naquela noite o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos assírios 185.000 homens. E quando alguns se levantaram de manhã cedo, eis que eram todos corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, partiu, retornou e habitou em Nínive, a capital do seu país. E sucedeu que, enquanto ele estava adorando na casa de Nisroque, o seu Deus, que Adrameleque e Sarazer, seus filhos, o feriram com a espada, e eles escaparam para a terra da Armênia, e Esarhaddon, o seu filho, reinou em seu lugar. Podemos assentar. Amados, quando Salomão morre e seu filho Roboão assume o comando da nação, vai haver conflitos, e conflitos estes que vão causar a divisão da nação. A nação de Israel vai ser dividida, e agora vamos se dizer Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Sul corresponde a Judá e a capital Jerusalém. O Reino do Norte, Israel, e a capital Samaria. Então, todas as vezes que você lê o livro de Reis, de Samuel ou Crônicas, e vê reis sobre Judá e sobre Israel, é após essa divisão. Então agora a nação não tem mais um rei, e sim dois. E nesse período, a nação se distancia de Deus. Ela entra em um declínio espiritual, político e econômico, aonde nem todos os reis estão à frente do povo na direção do Senhor. Haja vista que a nação começa a andar segundo a sua própria vontade, e levantando homens que governassem segundo o coração do próprio homem. Esse período, a nação de Israel vai sofrer de maneira terrível, pois quem governa segundo o coração do homem depende do braço do homem. E o que é o braço do homem se Deus não abrir as janelas do céu para derramar chuva sobre a terra? O que é a sua profissão, o seu diploma, o seu emprego, se Deus não lhe der saúde para acordar de manhã e ir trabalhar? De nada vale. De nada vale termos fortuna se Deus fechar a porta e a fortuna se acabar. Pois a Bíblia bem declara que a porta que Ele fecha, não há quem abra, como a que Ele abra, não há mão que possa fechar. Então a nação agora está dependendo do braço carnal, e alguns homens vão direcionar o povo a adorar falsos deuses nos altos, nos bosques, no meio das florestas. Esses homens vão levantar estátuas, ídolos, aonde de dia a nação adorava a Deus, e à noite ia para o meio dos montes se prostrar diante de deuses feitos pela mão do homem. Você lembra que no período de Acabe e Jezabel, eles adoravam
adoração e fertilidade. Baal era tido como o senhor dos deuses e Azera a deusa da fertilidade. A nação então agora está dividida, querendo buscar a Deus, mas adorando a deuses estranhos durante a noite. O Senhor, olhando esse cenário, vai pesar a mão sobre Israel, pois Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou adoramos só a Ele, ou Ele nos libera para adorarmos a quem quisermos. Quem divide a atenção é o inimigo, pois ele sabe que quem está dividido já está perdido. O diabo sabe que se você vier à igreja e não tiver fé que Deus vai mudar a tua vida, ele nem se preocupa em te tirar da igreja, ele deixa, pois ele sabe que se você estiver dividido, você já está perdido. Pois bem, quando o contexto vai nos dizer que agora um homem chamado Ezequias vai assumir o reino, e agora é o reino do sul, sobre Judá. Esse homem vai fazer diferente dos seus antepassados. Ele se volta ao Senhor, ele vai buscar a Deus, e o texto bíblico diz que ele entra nos bosques. Toda vez que você vê a Bíblia dizendo que derrubou os altos, quer dizer os altares dos deuses estranhos. Esse homem chamado Ezequias, ele entra no meio da floresta, derruba os altares de Baal. Ele vai então chamar os sacerdotes, pois o templo não estava mais aberto, ninguém buscava mais a Deus. E Ezequias vai dizer: algo está errado, pois nós se esquecemos que quem tirou nós do Egito foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós não precisamos de muitos deuses, apenas depositar toda a confiança em um único Deus. O que adianta a confiança dividida? A Bíblia diz que um reino dividido não prospera, e Ezequias vai dizer: nós precisamos se voltar ao nosso Deus, derrubar altares de adoração, derrubar altares que dividiu a nação. Esse homem causa uma revolução tremenda. A Bíblia diz que Israel estava cercado, melhor dizendo, o reino do sul, Judá, já nem tinha água, e ele vai cavar cisternas, vai puxar água de fora da cidade e trazer para dentro, pois a Síria tinha cercado e dito: se não se render aos deuses da Síria, nós destruiremos Judá. Ezequias então diz: nós vamos nos buscar ao nosso Deus e Ele cuidará de nós. Deus vai dar estratégia a Ezequias. Sabe o que eu quero lhe dizer? Se você não ceder à ameaça do inimigo, o Senhor vai te dar estratégia e o nome dele será glorificado nisso. Ezequias vai estar à frente da nação, e um rei é responsável pelo suprimento, um rei é responsável pelo cuidado do seu povo. E agora, Senaqueribe, um rei muito poderoso, ele vai mandar recado a Ezequias dizendo: olha, ou você nos paga tributo, ou nós invadiremos Judá. O nosso exército já assolou a todos os países vizinhos, inclusive Israel, o reino do norte, nós também já dominamos. Então não pense vocês que vocês escaparão. É tipo o inimigo dizendo: não é a tua casa que vai ficar livre de eu entrar lá. Talvez o diabo está dizendo: ninguém na tua família é feliz, ninguém na tua família tem um bom casamento, ninguém na tua família tem um bom emprego. Então não
fidelidade, porque tem pessoas que têm tanto medo do inimigo que ele negocia. O diabo diz: se você ir para a igreja, eu vou tocar na tua saúde, eu vou tocar na tua família. Uma vez uma pessoa disse: pastor, eu vou parar de ir para a igreja, porque toda vez que eu vou, o diabo se levanta no meu casamento. Pois bem, negociou, está fora da igreja até hoje, o casamento a mesma porcaria até hoje, e essa pessoa perdida até hoje. Mas o diabo não contava que Ezequias tinha intimidade, e diante da afronta ele não negociaria, mas levaria para o altar. Sabe o que Deus está dizendo? Altar é lugar de trazer afronta, é lugar de trazer deboche do inimigo, é lugar de trazer o que ele te ameaçou, porque por um caminho ele veio e pelo mesmo ele sairá. Aleluia! Ezequias não negociou, ele se posicionou. Diga para o teu irmão: não negocie, se posicione. Porque parece mais fácil negociar. É tipo aquele negócio da chantagem. Só que se você ceder uma vez, você vai ter que ceder sempre. É tipo quando a pessoa te domina no campo da mente. Sabe aquele relacionamento de marido e mulher que já perdeu uma vergonha na cara? Que a pessoa já não respeita mais e fala assim: só ameaça e nunca toma atitude, aí eu não respeito mesmo. É o que o diabo quer fazer conosco, negociar o nosso posicionamento, porque ele vem ameaçando: olha, se você ceder, eu tiro o pé. Ele vai mandar recado a Ezequias, está no texto, leia a partir do versículo 18 de 2 Reis, capítulo 18, melhor dizendo. Ele vai dizer, mandar recado e falar assim: se você, olha como o inimigo tem artimanha, ele quer nos dividir. Ele manda recado, e ali Ezequias vai mandar o seu braço direito e falar: converse conosco em siriaco, não em hebraico, ou seja, não exponha para todo o povo. Vamos conversar o que você quer. E aí o inimigo diz para as pessoas: olha, se vocês se entregarem, eu vou levar vocês para a Síria. E a Síria é um lugar que está prosperando. A Síria é um lugar que está abençoadíssimo. Lá vocês vão comer o melhor pão, tomar o melhor vinho. O que o inimigo queria? Que o povo se voltasse contra o líder Ezequias. Tipo assim: Ezequias, você não quer ir, nós vamos. O inimigo traz contenda dentro dos lares. Por quê, pastor? Porque ele sabe que se o marido pensar de um jeito e a mulher do outro, o lar está destruído. Por que é tão difícil o marido e a mulher servir a Deus? Você já percebeu que talvez o casal era uma bênção, aí um se converte, parece que de birra o outro não quer ir para a igreja, entra um diabo na cabeça do outro. Quando os dois eram neutros, fica 0-0, estão debaixo do mesmo jugo. Quem está entendendo diz amém. Mas um se converte, o diabo entra no colo do outro, porque o diabo sabe que se ele dividir, a ruína é certa. Aí enquanto na igreja você ouve coisas boas, o companheiro lá fora ouve coisas ruins. Enquanto aqui ouve que você tem que ser sábio, lá fora ele chega para tirar sua paz e quebrar o pau. O diabo usa isso. E por que nós vemos até hoje crente contra crente, igreja falando mal de igreja? Se nós
chamados de irmão, e a Bíblia diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Tudo que une para o bem é de Deus, o que desune é do inimigo. Ezequias está sendo afrontado, e agora a ameaça é: controla as crianças, por favor, Isaac, eles não dá. Semana que vem volta a EBI, eu não sei, mas já está um calor, já está desconfortável, já não está bacana, fica ruim, fica difícil. Tira o meu foco, imagina o povo. Então Ezequias, agora ele está vendo a ameaça chegar até o povo, e a intenção do inimigo era dividir a nação, dividir um povo, porque um povo unido, o diabo não consegue entrar no meio. Um povo que pensa igual vai andar na mesma direção. Agora, se a mente estiver dividida, eu quero ir para um lado e você para o outro, não vai para lugar nenhum, vira um cabo de guerra. É por isso que nós temos que andar em unidade. Ezequias vai ouvir a afronta e vai consultar Isaías, o profeta Isaías. E Isaías vai ter uma palavra da parte de Deus. Sabe qual é o problema de muitos crentes? É que ele passa a afronta e ele vai falar para a vizinha. Ele passa a afronta, ele vai falar para o amigo do trabalho. Ele passa a afronta, ele vai desabafar com a mãe dele, com o pai dele, com pessoas que não têm sabedoria de Deus. E aí, quando você leva para alguém do mundo uma afronta, qual é o conselho? Faz igual. Se você falar que alguém te xingou, o que alguém do mundo vai te aconselhar? Xinga também. Aí alguns vão dizer: por isso que eu não levo o desaforo para casa. Ah, sim, tem um ditado: eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Esses são os conselhos do mundo, de problemas. Então você tem uma afronta, e Deus está no templo dele, dentro do teu quarto, no seu secreto, esperando você levar para ele. Mas você faz no Facebook o seu muro das lamentações. Outra coisa que eu acho baixo é crente postar indireta em qualquer rede social, querido. Engraçado que quando Deus abençoa, eu não vejo postando uma palavra de gratidão. Aí quando está chateado, põe carinha, põe reclamação, põe não sei o quê. Vamos ser adultos. Lugar de trazer afronta é no altar. E outra, tubarão gosta de sangue. Não entendi, pastor. Cada vez que você mostra uma ferida para o teu inimigo, mais perto de você ele fica para tentar te derrubar. Você já viu nos filmes, tem algum ferido no mar, o tubarão vai atrás do sangue? A gente tem que aprender a confundir o inimigo. Você está explodindo de
te atentar sempre. Ignora quem tenta te ferir. Foca em quem quer te curar, o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Ezequias está sendo afrontado, ele vai procurar um profeta. Tem gente que é afrontado e quer ir lá debater. Deixa amanhã eu vou lá, vou falar um monte para fulano. Você não tem que falar um monte para ninguém. Você tem que falar um monte é para Deus, um monte de horas, um monte de minutos do seu dia. Entrar diante dele e apresentar as suas causas. Ezequias vai até o profeta. Isaías vai dar uma palavra de consolo. Só que eu quero que você entenda que nem sempre o Senhor vai resolver os nossos problemas na hora que a gente quer. Você não pediu força, Ele não vai te dar força, vai te dar situações para você ser forte. Você pediu fé, Ele não vai te dar fé, vai te dar problema para testar a tua fé. Você pediu paciência, Ele vai pôr alguém atribulado na sua vida, que é para testar a sua paciência, um problemático. Você não pediu, pai, eu quero cuidar de alma, vai vir um problemático. Para vir um limpinho não precisa de ninguém para cuidar. Só que eu entendo que o que faz os bons velejadores são os mais bravios. Mar calmo qualquer um veleja. Montar em cavalo manso qualquer um monta. Agora você vê se o cara é bom, é ele trabalhar contra as circunstâncias. Ezequias levou para o altar. O que Deus requer de nós nesse domingo, pastor? Nos ensinar o endereço que cura as nossas feridas. Você vem para a igreja não é para pensar no problema, é para trazer ele, mas deixar. Tem gente que fica com tanta coisa na mente que o problema não deixa nem ele cultuar. Ele vem para apresentar e não apresenta, o problema tira a paz. Ezequias vai levar até o altar. E Senaqueribe continua ameaçando. Eu costumo dizer, queridos, que o diabo só tem uma chance contra nós. É se nós estivermos sem Deus. Você já viu aquela expressão ganhar de WO no esporte? Quando o adversário não comparece, você ganha. Você já viu aqueles lutadores, antes da luta, um encarando o outro, tentando intimidar? Se ele ganhar a mente do adversário ali, a luta está ganha naquele momento. Então por que o diabo nos amedronta se ele não pode vencer nós, pastor? Porque se ele pôr na nossa mente que vai nos vencer, entra a incredulidade. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se entrar a incredulidade, a gente deixa de andar com Deus e aí o inimigo nos vence. Então ele tenta ganhar na nossa mente. Se ele pudesse nos vencer, ele não mandava recado, ele vinha e nos vencia. Se ele pudesse contra Ezequias, ele não tinha ameaçado, porque quem pode vencer não manda recado. Ezequias buscou em Deus, e na segunda ameaça, ele leva a carta de afronta, porque trouxeram um papiro escrito. E qual era a ameaça? Se não se renderem, vão comer fezes e beber a própria urina. Serão escravizados e humilhados. Ezequias pega aquele papiro. Sabe o que eu quero lhe dizer? As suas contas que estão atrasadas, a ordem de despejo, aquele diagnóstico do médico, a carta do Serasa, a carta de afronta, não adianta pendurar na geladeira, filho, vai cair a porta de tanto peso, mas não vai resolver. É no altar que traz, é para o Senhor que apresenta e fala: Pai, não é por mim, mas é pelo teu nome que está sobre mim.
mostrar para o inimigo que ele te atingiu no teu ponto fraco. Ezequias entra como se fosse aqui. Imagina ele estendendo. E sabe qual foi a oração dele? Essa passagem é linda. Ele vai dizer: Pai, não é por mim, mas estão afrontando o teu nome. Estão dizendo que o Senhor não é capaz de nos salvar. Estão dizendo que o Senhor não é capaz de nos proteger. Em outras palavras, Ezequias estava dizendo: estão dizendo que o Senhor mentiu para nós, porque um dos teus nomes é Jeová de Sabaote, o Senhor dos exércitos. Mas tem o tal Senaqueribe dizendo que o exército dele é mais forte do que o teu, que o povo dele é mais forte do que o teu exército celestial. Ezequias estava dizendo: não é pela minha carne, mas é pelo meu espírito que confia em ti. Eu quero profetizar na tua vida que Deus vai testificar do teu espírito, e alguém vai ver que mexeu com quem não devia, afrontou quem não devia, porque você tem um Pai que trabalha por você. Aplauda o Senhor. Aleluia. Eu estou sentindo Deus, querido. Aí vem o profeta Isaías e fala: Ezequias, fica tranquilo, não é sobre você, é sobre o Deus que você serve. Aí Ezequias vai receber uma palavra: ó, no primeiro ano vocês vão comer do que der por si, ou seja, o remanescente da terra sempre brota. A nação não plantou naquele ano. No segundo ano ainda vai ter remanescente do primeiro, porque sempre cai uma semente para dar na outra lavoura. E no terceiro ano vocês plantarão e comerão o melhor. O que o Senhor está me dizendo, pastor? Que o cenário que era de morte, o Senhor está invertendo e dizendo: vai vir uma colheita excelente para a glória e louvor do meu nome. O cenário que era de luta, aí sabe o que é tremendo? O Senhor estava querendo dizer assim, ó: enquanto vocês não têm semente, a semente do passado vai germinar. Espiritualmente o Senhor estava falando: já que vocês não têm força, a terra vai dar fruto para encher vocês de ânimo, porque os sinais seguem aqueles que crerem. Durante 2 anos eles colheram sem plantar. Aí quando tinha semente, eles plantariam. E aí o Senhor diz, através de Isaías: Senaqueribe não vai entrar na cidade. Fica tranquilo, se alguém ameaçou a tua casa, o mal não vai entrar lá. Se você pegou algum exame médico, se você tem algo, um exame para pegar, se você tem uma causa que disseram que era perdida, o Senhor está dizendo: não entrará na tua casa nenhuma praga, nenhuma seta. Vocês lembram na pandemia que eu tive a ousadia do Espírito e disse: não morre ninguém dessa igreja, não morre parente de ninguém de Covid. O Senhor pode levar de outra coisa, mas a Covid não chega até nós. E não chegou. Você pode ter perdido o conhecido, mas não perdemos nenhum parente por causa de Covid. O Senhor nos guardou e honrou a palavra. Agora, Senaqueribe, olha a afronta no que se tornou. Um anjo, quando eu falo anjo do Senhor, isso é uma teofania, é Jesus no Primeiro Testamento. Cristofania ou teofania é
Deus, Jesus é Deus, é óbvio. Então teofania vem de teo, Deus, cristofania, Cristo. Então é materialização de Cristo no Primeiro Testamento. Vai estar em letra maiúscula e dizer o anjo do Senhor. É a personificação de Jesus. A Bíblia vai dizer que esse anjo, em uma única noite, matou 185 mil dos soldados adversários. Será que era grande o exército do homem? Você vê um estádio de futebol lotado hoje com 40, 50 mil, imagine quatro multidão naquela. Em uma única noite. E quando Senecarib volta para sua terra, é morto pelos seus próprios filhos. Ele quis rachar as famílias de Judá para ter morte nas famílias. E a família que foi rachada foi a dele, e ele foi morto pelos seus filhos. Porque o Senhor está nos ensinando. Não precisamos sujar nossa mão com justiça. E nem falar, pai, faz desse jeito. Não, não. É só apresentar a Ele que Ele sabe como fazer. Se coloque de pé e dê um aplauso bem forte ao Senhor.